Boa noite, que Jesus nos abençoe e nos envolva na sua paz. A fim de que possamos dar início às nossas atividades da noite de hoje em Lar Abrigo Espírita Dr. Pedro Garcia Moreno Filho, através dessa ferramenta maravilhosa que nos permite esse contato, que nos permite que fiquemos juntos, que possamos nos conectar uns aos outros, trazendo os ensinamentos do Evangelho de Jesus, numa noite linda como essa, como se em nossa casa de amor estivéssemos. E eu gostaria de dar início trazendo uma mensagem maravilhosa e avisar para vocês que teremos uma palestra com a nossa querida menina prodígio, eu chamo de menina prodígio, Marcele. Uma filha do coração, uma pessoa que eu amo muito e que para mim é a pessoa ideal para fazer essa fala hoje, falar de mães. Uma vez que amanhã será um dia em que se comemora o Dia das Mães. E eu recebi essa mensagem e achei assim fabulosa para a gente. Recebi hoje, achei linda, linda, linda. E eu quero compartilhar com vocês. É do conhecimento de todos que eu sou assim. As coisas boas eu gosto de compartilhar. As coisas não tão boas, não boas, eu prefiro esperar que elas melhorem para que a gente possa compartilhar. Uma mulher existe que, pela imensidão de seu amor, tem um pouco de Deus e muito de anjo, pela incansável solicitude dos cuidados seus. Uma mulher que, ainda jovem, tem a tranquila sabedoria de uma anciã, e na velhice, o admirável vigor da juventude. Se de pouca instrução, desvenda com intuição inexplicável os segredos da vida, e se muito instruída age com a simplicidade de menina. Uma mulher que, sendo pobre, tem como recompensa a felicidade dos que ama, e quando rica todos os seus tesouros daria, para não sofrer no coração a dor da ingratidão. Sendo frágil, consegue reagir com a bravura de um leão. Uma mulher que, enquanto viva, não lhes damos o devido valor, porque ao seu lado todas as dores são esquecidas. Entretanto, quando morta, daríamos tudo o que somos e tudo o que temos para vê-la de novo, ao menos por um só momento, receber dela um só abraço e ouvir de seus lábios uma só palavra. Dessa mulher que não me exijas o nome se não quiseres que turve de lágrimas esta lembrança. Porque já a vi passar em meu caminho quando teus filhos já estiveram crescidos. Lê para eles, quando teus filhos já estiverem crescidos, lê para eles estas palavras, e enquanto eles cobrem a tua face de beijos, conta-lhes que um humilde peregrino, em paga da hospedagem recebida, deixou aqui para todos o esboço do retrato de sua própria mãe. Marcele entrou, Ronise, Creuza, Dona Creuza, Jaque Joy, Mirelle. Gente, essa é para vocês que são mães, para vocês que serão mães e para as nossas mães que já partiram. Nós sabemos que daríamos tudo para dar um abraço nelas hoje, não é verdade? E agora já vou convidar a Marcele para que ela já esteja aqui. Assim que eu concluir, vou fazer a prece. Jesus, companheiro de todas as nossas horas. Nesse momento de comunhão com o Pai, nesse momento em que nos harmonizamos, oh, coisa mais linda de Jesus, em que nos harmonizamos uns com os outros, em que nos sintonizamos uns com os outros, em que nos envolvemos nessa atmosfera de paz, nessa harmonia, nesse sentimento tão maior do que nós, que nos irmana de uma forma tão extraordinária, que nos faz sentir essa leveza, essa paz, como se estivéssemos transportados do chão, elevados do chão, alçando voos, mesmo sem ter asas. Que Jesus possa nos abençoar, nos envolver de muita paz e de muita luz. Que todas as mãezinhas possam receber o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso beijo na noite de hoje. E para você, mãezinha, sem querer, eu acho engraçado. Para você, mãezinha, mãezinha querida,
no seu dia abençoado, quando tantos salões se abrem festivos para glorificarem seu nome, quero contar, quero contar-lhe que é em você que eu penso todos os dias. Quando volto a casa, depois dos estudos, com os dedos manchados de tinta, penso em você, para guardar meus livros e lavar minhas mãos. Quando alguém me aborrece ou magoa, corro para você, com o desejo de ocultar-me em seu colo. Quando o cansaço me encontra cada noite, busco você para dormir tranquilamente. Mãezinha, quando eu errar, não me abandone. Ampare-me nas suas asas doces, dos seus braços, e ensine-me a andar no caminho reto. Você ainda não viu quanto a amo? Fico triste se você chora, e estou alegre quando você sorri. Por onde vou, sua imagem está sempre comigo, porque o anjo que Deus colocou na terra para guiar meus passos. Adoro você. Estou em seu carinho como a flor no coração amoroso da árvore. Por isso, mãezinha querida, penso em você não somente hoje, mas sempre, eternamente. Do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, o Cristo Consolador. É engraçado que não era aqui. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venham salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações, por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue, que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações. Ele então vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. O Espírito de Verdade, Bordeaux, 1861. O Espírito de Verdade todo mundo já sabe quem é, não é? É da falange de Jesus, se não o próprio Jesus. Então, querida, que bom que você está aí, que maravilha. E agora eu passo a palavra com muita alegria para nossa querida Marcele. Fique à vontade, minha querida. Boa noite a todos, assim, com uma maior honra que eu estou aqui. Tá me ouvindo? Tá Tá me baixinho, ouvindo? baixinho, amiga. E agora, Tô. tá me ouvindo? Tô, Pronto. agora tô. Boa noite a todos. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui Mas falando. mesmo assim tá baixo, viu, para mim. Não sei se tá baixo para as outras pessoas. E agora, melhorou? Me aproximei Hum, mais. Melhorou. melhorou, melhorou. Eu acho assim, vim dar logo para começar o testemunho de sintonia, porque a gente é espírita, a gente acredita na força do pensamento, na sintonia, que sempre acontece, assim, mas cada dia a gente é provada, e só para começar já vou falar de sintonia. Minha palestra seria quarta-feira, não é isso, Elenoi? Eu estava me preparando para a palestra quarta-feira. Mas, coincidentemente, que coincidências não existem, ontem eu estava vendo uma live de André Trigueiro e Rossando Clige, falando do nosso atual momento. E durante essa live, que Isabel que está me ouvindo bem, muito obrigada. Muito obrigada a todo mundo que está aqui. E nessa live, ao falar de filhos, ao falar coincidentemente nesse assunto que a gente vai trazer hoje, André Trigueiro nos orientou como leitura o livro de Hermínio Corrêa de Miranda, que são Nossos Filhos São Espíritos. E me chamou muita atenção o título do livro. E na mesma hora, ontem, eu fui procurar e consegui baixar em PDF. E eu li esse livro. Comecei a ler. Aí vai hoje, e ela me liga, me convidando para fazer a palestra sobre o Dia das Mães. E eu fiquei assim, surpresa.
com a nossa sintonia, Sintonia. porque nós estamos passando por um momento singular da nossa geração, que é esse momento de pandemia. E Rossandro e Trigueiro falavam disso na live, e aí eu fui me aprofundar no livro de Hermínio de Miranda, que é uma pessoa que já desencarnou, era um estudioso, um querido, assim, maravilhoso, que já desencarnou, mas que se ocupou deste livro. É um livro facílimo, olhe, Nossos Filhos São Espíritos. 130 folhas, a gente lê, eu li numa sentadinha, assim, 2 sentadas, muito fácil de ler, muito gostoso, muito educativo, independente de quem professa a doutrina espírita ou não. Ele aborda vários assuntos. Até ele fala, ainda que você não acredite no espiritismo, lamento, ele fica brincando. Se você não aproveitar essa chance, você está partindo do trem, vai esperar, vai perder tempo de o trem passar novamente com novos ensinamentos. Ele fala que foi pai. Aos 23 anos, embora pede licença e diz que o livro é endereçado especialmente às mulheres, às mães, ele diz que foi pai aos 23 anos e ao receber aquela criatura como filho, vou mandar amanhã. Lindo, lindo livro. A leitura fácil, sabe? Muito agradável. E aí ele disse que quando recebeu aquela criaturinha, 23, era muito jovem, e a mãe teve um parto normal, e enquanto os médicos pegavam a criatura e limpavam, a mãe ficava lá ainda dolorosa, sentindo dores, sem tempo. Aquele tumulto de um parto. E ele disse que foi em busca da filha, era uma menina. Ele disse que intuitivamente já achava que era uma menina, Ana Maria. E quando ele olhou para ela, esperando o olhinho fechado, era um recém-nascido. Aquela criatura abriu os olhos, disse que os olhos pretinhos, e fixou os olhos dele. E naquele momento ele perguntou: Quem és tu? De onde vens? Que histórias, que propósitos e missões você tem na vida? O que eu posso fazer para lhe ajudar nesta vida? Que história nós tivemos? O que você vai acrescentar na sua vida? Que lições nós teremos? Eu, assim, já comecei a me emocionar, que foi no primeiro capítulo. Que coisa linda. E ele tem essa conexão com a filha. E assim é nós mães. Não desmerecendo a função paterna, mas só a mulher traz a vida. Só a mulher, claro que é o homem e a mulher, mas só é impossível nascer sem a presença de uma mãe. Você é gerado pela mãe e pelo pai, mas é impossível nascer sem a presença de uma mãe. Então, como é importante, meus irmãos, o dia de hoje a gente vem falar, nossos filhos são espíritos, claro, em homenagem ao Dia das Mães, ao que é maternar, a sermos mães, quem é mãe que está aqui presente assistindo, mas quem não é mãe, tem uma mãe, teve uma mãe, nasceu de uma mãe. Seja bem-vinda, Magna, amiga querida. Teve uma mãe, veio de uma mãe, então não há o que negar. Muitas vezes não conhecemos, acontece, de não sabermos quem são nossos pais. Nosso pai, às vezes, a gente desconhece, mas nossa mãe, nós, para chegarmos, para voltarmos, nós precisamos de uma mãe. E é aí onde a magia se faz. Que a gente, a princípio, enquanto filhos, honremos as nossas mães. Só por elas é que estamos aqui. Se, por um acaso, a gente ainda, da forma míope de ver a vida, ainda nos ressentimos, achamos que não tem, que nossas mães não foram as ideais, o que a gente sonhou em ter, isso é uma forma míope de enxergar a vida. E, claro, a gente respeita, como Lenói diz todo dia, cada um tem seu tempo de evolução, cada um no seu degrau de evolução, mas se sua mãe foi a criatura mais, assim, equivocada, reprovável, e a maioria delas não são, você lhe deve honrar a vida que ela lhe deu.
É tão interessante, a gente busca tanto essa oportunidade de estar aqui, de renascermos, de estamos aqui, ninguém está aqui para sofrer, ninguém está aqui a passeio, por mais que alguém ache que a sua vida não tem propósito nenhum, entrou Estelinha, que eu sou Ida, sou a fã, assim, Estelinha, sua, super fã, que é uma poderosa, assim, uma criatura super empoderada, um exemplo de mulher para nós todas. Enfim, por mais que a gente tente, não tenha tido a mãe ideal, a mãe que a gente imaginou em ter, a gente não esqueça que a mãe, a princípio, é um ser humano que provisoriamente está fazendo aquele papel de mãe. Então, como ser humano, somos falíveis. Então, que a gente honre, comecemos honrando, agradecendo. Minha mãe está aqui, quero agradecer a minha mãe. Primeiro de que tudo, por ter me recebido, por ter me aceitado, nas condições que ela pôde, da forma que ela pôde, de ter me recebido nesta vida e ter feito o melhor que ela pôde, nas condições que ela teve. E peço a cada um, os que aqui estão presentes e os que não estão presentes, que difundam essa gratidão e essa honra às suas mães e às mães dela, porque somos frutos dos nossos ancestrais, somos frutos das histórias. Ninguém está aqui por acaso. A gente diz que no Espiritismo ninguém erra de endereço, né? Então, se a gente encarnou naquela casa, teve uma razão de ser. Se eu estou nessa família, pode ser que eu não me sinta inserida nessa família, pode ser que eu, eu me sinta inadequada, não tenha pertencimento, pode ser que eu tenha, enfim, qualquer problema com pais, com mãe, com meus irmãos, mas não tenham dúvida, estamos na família correta. Por que o título Nossos Filhos são Espíritos? Porque enquanto mãe, dizem os psicólogos, os estudantes, não sou psicólogo, mas sou simpatizante, que quando nasce a mãe, nasce a culpa. Que com a mãe nasce a culpa. Porque a gente é extremamente posto à prova quando a gente é mãe. A gente, né, Adriana, só gratidão. Então, a gente, quando é mãe, a gente, principalmente no mundo, nos tempos atuais, que eu acho talvez até mais desafiadores. E se são mais desafiadores é porque a gente aguenta o desafio. A gente, antes as pessoas talvez, as mães, qual era o papel dela? Maternar. Eu, enquanto mulher, nascia, constituía família e ia cuidar da minha prole. Meu marido, meu companheiro, iria sustentar a casa. Se por acaso esse companheiro faltasse, chegaria um pai, um irmão, alguma figura paterna para sustentar a minha prole e eu teria o papel de maternar, não diminuindo as nossas ancestrais. Mas hoje, o mundo moderno nos joga para um caminho muito difícil, mas que a gente consegue, mas possível de se cumprir. Hoje, nós somos as provedoras dos nossos lares. Hoje, a gente, além de maternar, além de gestar, hoje é a gente, quando os filhos são programados, aí que a gente chega que tem que tomar ácido fólico para a criatura desenvolver o sistema nervoso central de forma razoável, meu filho fique bem. Tenho certeza que há 40 anos atrás, quando eu nasci, foi 41, mas acho bonito dizer 40. Eu vou parar de 40 até Não 45. parece. 40 anos atrás, quando eu nasci. Não tem essa regularidade de vamos tomar ácido fólico para se prevenir. Essas exigências, assim, absurdas. Mas absurdas não, é a modernidade. A gente está aqui nos encaminhando, utilizando a ciência e a medicina para a gente se melhorar. Mas o que eu quero dizer é que nós, enquanto mulheres, enquanto mães modernas, nós nos preparamos. Arthur, nós precisamos, precisamos ter saúde para engravidar. Nós somos exigidas a não ganhar determinado peso para nos mantermos atraentes, belas, bonitas, mais que saudáveis, não só saúde, mas a gente tem que manter a beleza do padrão exigido. Até na gravidez é exigido porque a artista e a blogueira ela não tem celulite na gravidez, porque ela faz Photoshop e a gente acredita na ilusão.
A gente é exigida hoje. A gente, antes, os partos, a maioria eram os partos normais, e hoje, tomou mães que tomou a vitamina sim, mas, mas foi depois que estava grávida, que o Raulino passou. Mas não tomou antes ácido fólico, que quando as pessoas estão se preparando para engravidar, duvido que tenha tomado. E aí, nós somos voltadas, agora está na moda, existem ditaduras ao contrário. Antes, os partos eram normais. A regra é que o parto era normal. Cesariana acontecia em situações excepcionais. Hoje, as cesarianas passaram a ser a maioria dos partos cesarianos. E aí volta um movimento, que Isabel também tomou, tá todo mundo com juízo bom, as filhas, eu e a filha de Isabel. E aí a gente é voltada, é quase que forçada. Olha, para ser mãe, você tem que ir para o lado natureba e tem que parir um parto natural e normal para você estar valendo. Doutor Raulino foi obstetra de todo mundo, eu estou vendo aqui. Todo mundo está comentando na live. Gratidão, doutor Raulino, onde estiver, de ter trazido a vida. E aí a gente é obrigada a parir normal, a gente é obrigada a uma gravidez vigorosa. A gravidez não é doença, não, não é doença. Mas é um momento especial da mulher de reclusão. A gente é obrigada a voltar logo depois da gravidez, porque senão nós podemos, nossa vida é acelerada, nós somos provedoras, e senão nós podemos perder nossos postos de trabalho. Então, nos demandam muito, nos exigem muito. E por nos exigirem tanto, eu faço parte de uma geração, até eu converso isso com minhas amigas e costumo falar, eu faço parte de uma geração que não sabe mais cuidar dos filhos. E não, a culpa não é toda, não estou desmerecendo as minhas amigas, mas a gente, quando se vê com um bebê, com um filho com febre, a gente corre e joga para urgência. Quando a gente era pequeno, quando eu era pequena, eu ficava doente e minha mãe passava a noite cuidando de mim. A maioria das mães faziam isso. A minha geração, ela é tão exigida, ela é tão testada enquanto mãe, Se enquanto você não maternidade, parar, eu vou tomar. e a gente passa a levar, a gente acha que não é capaz, a gente tem tanta mania de perfeccionismo que a gente acha que não é capaz de cuidar daquela criatura. Então, a criança tem uma febre, eu acho que eu não tenho capacidade de cuidar, de observar. Eu paro de ouvir a minha intuição, o meu instinto materno que está comigo, até mesmo se eu for uma mãe adotiva, e eu passo a jogar para os médicos. Eu não sei mais olhar, passar a noite acompanhando a febre de um filho. Vai um lado o egoísmo, de não querer ter trabalho, que é um mal da nossa geração, infelizmente. E vai um pouco dessa culpa que nasce com a gente, achando que eu não sou capaz, eu não sou competente. Eu jogo para urgência, levo para o médico, porque a criatura está com a febre. Ele leva um furado, vai tomar o mesmo remédio que eu daria em casa. E a gente tem que rever isso. Os índios dizem que quando nasce uma criança indígena, a criança é de todo o clã. Toda a tribo toma conta da criança. A criança é algo sagrado. E toda a tribo toma conta tanto da mãe como da criança que nasceu. Ela é responsável, a comunidade é responsável pela evolução. Oi, Alfredo. A comunidade é responsável pela evolução da criança. E eu convido a nós todos a ajudarmos as mães, aos pais, a criança, a filha, o filho, a filha do meu vizinho, da minha amiga, é minha responsabilidade também. Embora nossos filhos são espíritos. Arrudiei, e agora eu vou chegar. Nossos filhos estão voltando, estão reencarnando. Por que reencarnando? Porque eles já estiveram aqui anteriormente. Então, eles voltam com novas experiências, mas aquela criatura que eu recebi no meu lar, eu também, nós já temos uma história anterior. Nós já temos nossas dores anteriores, nossos sucessos, nossos insucessos, nossas experiências, aptidões, afinidades e também desafinidades. Então a gente volta para quê? Para evoluir. Nossos filhos são espíritos. A gente, enquanto mãe,
Muitas vezes a gente acha que o filho é uma extensão do nosso corpo, é uma extensão de nós. E tem que agir de acordo com o que a gente imagina que seja o melhor. Mas, mães, nossos filhos são espíritos, nossos filhos não são extensões de nós, são indivíduos, são pessoas apartadas de nós que estão aqui nessa experiência conosco, a fim de ser auxiliados por nós e nos auxiliar no processo de evolução, no processo evolutivo. E onde entra essa história, já contei nas palestras, mas quem está aqui pela primeira vez pela live não teve a oportunidade de ir no nosso Lar de Amor, que é o nosso lar, Abrigo Espírita Dr. Pedro Garcia. É, nossa casinha de amor, eu digo, nosso lar, nosso abrigo. Volto a contar a historinha, que é a historinha do meu avô, Dr. Pedro. Que, como foi que o Espiritismo chegou em Sergipe? Foi de uma historinha. Nossos filhos são espíritos. Digo, repito e vou repetir muito mil vezes, porque essa história eu acho assim linda, acho fantástica, tenho orgulho e acho que merece ser passada adiante. Meu bisavô era farmacêutico daquela época, dos farmacêuticos com PH, e se correspondia como farmacêutico formado. Morava na cidade de Maruim. E por ter. Obrigada, Soraya. E por ter tido amigos farmacêuticos que foram desenvolver suas atividades, continuar estudando fora do país, já que aqui, naquela época, no século Tira os pés daí, Arthur, por antepassado, favor. no século XX, era no século XIX, ele Tira os pés daí, não tinha Arthur. recursos de estudo no país, os recursos eram limitados. Quem tentava estudar mais ia para outro país, geralmente para a França, para a Europa. Era o berço da educação. E aí ele sempre se correspondia com os amigos que moravam na Europa. Dentre esses amigos, e aí ele teve um filho, o primeiro filho, casou com a esposa que ele queria, feliz e tudo, meu bisavô. E quando ele teve o primeiro filho, ele era um homem bom, meu bisavô, e ele estranhava, porque ele olhava para a criatura e ele tinha uma antipatia, ele tinha uma divergência com o filho. E aí ele não entendia isso. Ele olhava para a criatura e não tinha o amor de pai, aquele amor que falavam, aquele amor tão bonito, aquela proteção, o amor. Ele não conseguia sentir, só que ele também não tinha coragem de externar. E aí, muito angustiado, ao enviar uma correspondência para um desses amigos dele, farmacêuticos, que vivia na França, ele narra essa experiência. Quando ele recebe de volta a correspondência, ele é apresentado à revista Espírita, que estava começando na época de Kardec, na França, e diz: olhe, agora tem esses estudos novos, essa religião, a palavra filosofia espírita, por Kardec, alguém muito respeitado aqui, que ele talvez possa lhe esclarecer acerca dessa sua diferença com seu filho. E ao ler a revista Espírita, ele entendeu que às vezes a gente recebe nos nossos lares, enquanto filhos, desafetos de outra vida. Que são desafetos? Pessoas que nós magoamos ou nos magoou em outras vidas. E por justiça e misericórdia divina, é nos permitido voltar a conviver com essa criatura para que a gente se ajuste e vá em busca da felicidade. Porque estamos aqui em busca da evolução e da felicidade. E aí ele passa a ser orientado lá e a conversar com o filho enquanto ele estava dormindo. E ele passou a fazer isso. E toda a antipatia, a diferença que existia, eles dois se dissipou. Passou a brotar o amor de pai e filho. Eu sei que estamos no Dia das Mães, mas a história de amor cabe em qualquer lugar. E a partir daí, que a sementinha do espiritismo chegou a partir desse probleminha, vovô Pedro era sabido e bom, mas isso é o bisavô, é o avô dela, ela está dizendo. Mãe dizendo que era o vovô dela, que era sabido e bom. E aí, a partir dessa sementinha plantada, foi que o espiritismo se difundiu. Uma das sementes do espiritismo no estado de Sergipe, eu tenho muito orgulho.
disso. Porque o bem tem que ser difundido. E aí é onde a gente vai. Ele, não, eu tenho quantos minutos, Florzinha? Eu tenho quantos Vá. minutos? Eu tô sem relógio, viu? Pode ir indo, 5? conta a história. Pode ir. Tá bom. Posso ir? Tá bom. E aí, quando a gente vem, a gente aceita a tarefa de ser mãe, porque nos livros nos narram o mundo espiritual. Antes, não é simples, não é um simples encontro de um casal, não é um simples aquele encontro fortuito que vai ser. Existe uma preparação, a oportunidade daquela criatura voltar, e não à toa para o nosso lar. Nossos filhos não vêm de forma à toa, por isso que Hermínio diz de forma, ele diz que talvez utópica, não sei, mas que se a gente bem pensasse, a reencarnação, a gravidez seria programada cuidar dos nossos filhos, parir ou maternar, a gente deveria programar isso muito antes de pensar em engravidar. A gente deveria se educar para ser pai e mãe. Isso é lindo da parte dele. Só que, infelizmente, nem sempre as coisas acontecem como da forma ideal. Vamos trabalhar com a forma real. E muitas das crianças que chegam não são frutos de planejamentos feitos no mundo material. São, sim, no mundo espiritual. Existem inúmeras conversas com o espírito dormindo da mãe, o espírito da criança se vincula, o espírito da mãe, o espírito do pai. Se vocês tiverem a oportunidade de ler, são narrativas lindas e emocionantes, onde a criatura pede para vir. E quem for mais sensível, quem for mãe aqui, vai lembrar que em algum momento, antes de engravidar, teve esses encontros. Eu sou assim, testemunha. Eu tive alguns encontros com as minhas criaturas antes delas chegarem. Hoje eu sei, na época não tinha. Não acreditava na minha intuição. Mas hoje eu sei que aquelas Arthur, criaturas, sempre para assistir, elas, Arthur, senão eu antes desligo. elas apareciam nos meus sonhos, querendo nascer. Mãe, me deixe vir. Eu pensava isso. E aí a gente, muitas vezes, nós mulheres, por estarmos ainda, nós mulheres, muito próximas ao mundo material, à vida material, quando acontece uma gravidez não planejada, a gente vem pensando no aborto. É um tema denso, é um tema pesado, mas é um tema real que acontece, principalmente no mundo moderno, onde a gente tem uma vida acelerada, onde a gente tem uma profissão que eu não posso, ai meu Deus, eu não posso me ausentar. Eu costumo dizer que cada filha a gente perde é modo de falar, mas a gente perde 2 anos de carreira. Diga, cada filho que eu tive, eu perdi 2 anos de carreira. Por quê? Porque é um ano gestando, 9 meses é quase um ano, e um ano cuidando, porque o primeiro ano do bebê é algo muito importante. Eu digo os 2 anos, os 2 primeiros anos, mas o primeiro ano demanda muita atenção da mãe. E é um sacrifício para quem quer maternar da forma que deve ser. Não é simples, nem todo mundo tem condições financeiras, condições psicológicas, apoio do companheiro e do parceiro, do pai da criança, às vezes ele Faz pressiona, favor para mim. apoio da Fecha a porta família, desse muita banheiro, gente por não favor. tem nesse momento. E aí, muitas irmãs, muitas pessoas, de forma equivocada, achando que é o meio mais fácil de resolver o problema, recorre ao aborto, acha que é um problema. Porque estão mal sabendo que estão buscando muito mais dívidas, que estão criando muito mais complicações e emaranhados para a sua vida. Que a gente nunca esqueça que nós não somos seres espirituais, seres físicos vivendo no mundo espirituais. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência física. Então, tudo está sempre correto. Tudo. Ô, amiga Andréa, muito obrigada. Que bom você aqui. Tudo está correto na ordem divina. Então, se Deus permitiu que daquele encontro, fortuito que seja, com a criatura que não é a que você ame, lamento, o ideal era que fosse com a criatura que você ame, mas se não foi, se Deus permitiu, a misericórdia divina permitiu que você gerasse uma vida, é porque você, minha amiga,
Você tem condições de ser a mãe e receber aquela criatura naquele lar. Não tema, não tenha medo. Vocês, homens, por sua vez, os homens que estão aqui presentes, não se furtem a responsabilidade do paternar. Muitas vezes, quando uma mulher aborta, uma mulher que tem um apoio de uma rede familiar e o apoio do seu companheiro, muito dificilmente vai interromper a vida daquela criaturinha. Nós, seus filhos, são espíritos. Ainda que você não seja católico, se forem procurar estudos, nós temos estudos inúmeros de psicólogos que trabalham com hipnose e regressão de memória, onde eles narram a vida intraútero, a vida intrauterina, narram até antes do útero. E as crianças, as pessoas, quando voltam, elas começam a contar as experiências. Isso falo de pesquisas sérias, seríssimas. Não são de à toa, não. E aí, eles narram das experiências de rejeição materna, de rejeição paterna. A criança está muito mais sensível porque ela ainda está como se fosse, a palavra não é limbo, ele está ali entre o mundo espiritual e o mundo material. Então o espírito ainda está muito mais sutil, ele consegue captar as emoções da mãe, as angústias da mãe, as angústias do pai, a hostilidade da família. Tem pessoas que narram seu parto com a frieza com que os médicos receberam a criatura. Tem pessoas que narram o olhar da avó frio, porque a criança foi uma atrapalhação na vida da filha, e a avó segura a criança por obrigação, mas ela consegue captar a energia de hostilidade, de rejeição. E isso, ainda que você não seja espírita, isso reflete em problemas psicológicos futuros que a gente passa a não entender, em pessoas que são extremamente hostis, vem as depressões, vem problemas psicológicos, vem inúmeros com problemas de rejeição lá da barriga ou anteriores. Então não adianta dizer, eu não me lembro. Se você receber um presente de aniversário há 5 anos e por algum motivo guardou lá no guarda-roupa, lá escondido, caiu naquela gaveta atrás do guarda-roupa, não significa que você não ganhou o presente. Já que você não. Esquecimento, a gente não esquece. É porque a gente não lembra. Se vê alguém que está chegando no Espiritismo agora, por que eu não lembro? Qual a relação que eu tive com a minha mãe? Por que eu não lembro? Porque a vida é justa, misericordiosa. Nós somos espíritos. Aquela criatura que chegou no meu lar, fofinha, bonitinha, docinha, pode ter sido alguém que muito me maltratou em outra vida. Deixando claro que a gente só tem mágoa e só tem dor de quem um dia a gente amou. Então, quando a gente traz e conversa com os nossos irmãozinhos chamados obsessores, que vêm de alguma forma nos fazer sofrer, que a gente lembre que só nos maltrata quem um dia nos amou. Só não se maltrata, não, só nos magoa, só nos magoamos com quem um dia amamos. Se eu não espero nada, aquela pessoa que vai passando na rua, ao qual eu não conheço, ela é indiferente para mim. Mas a pessoa que eu nutri amor de uma coisa de mim e ela de alguma forma age equivocadamente, ela me magoa. Então, só me magoa de quem eu espero algo. Então, só me magoa quem eu amo. E que a gente. O que falar das mães? Que tarefa, que responsabilidade grande de ser mãe. E ser mãe não é só receber na sua barriga, não. Ser mãe é o maternar. Primeiro de receber a criança. Ser mãe é o amor de adotar. Ser mãe não é exclusivo daquela criatura que cresce na barriga ou que adotou. É daquela tia amorosa que provém o sustento do seu sobrinho. Existem tantos planejamentos encarnatórios, no livro também ele fala que existia um plano para determinado espírito, que ela precisava, para a evolução dela, nascer. Olha que lindo, Soraya diz que ainda tem os cartões gestantes dos sobrinhos. Que lindo. Isso é que tem a tia-mãe. Tem mãe que não tem. Isso é maternar. Maternar é muito mais
não é só mãe de carne, é mãe de alma. Nós temos várias criaturas na nossa história, se a gente passar e voltar os olhares, que nos maternou em algum momento, que foram nossas mães. Quem nunca teve uma amiga de trabalho que lhe maternou, lhe materna? Eu assim, pela minha experiência, eu posso dizer que eu sou muitíssimo abençoada. Ah, do meu sobrinho, é Soraya, que legal. Eu posso dizer que sou muito abençoada por, na minha vida, ter figuras maternas tão fantásticas. Assim, eu sou cercada do feminino que me mima. Eu eu tive, Leila disse que também, porque Leila até hoje é viçosa. Leila até hoje é mimosa. E eu tive uma avó que era uma mãe, tive uma mãe que não se furtou ao papel de mãe, tive uma bisavó, tive vizinhas, eu tinha vizinhas que me maternaram. Minha mãe está aqui ouvindo e sabe disso. Eu tive Vera que não tinha menino, só tinha menina, e ela era louca para ser mãe de menina. E ela foi um pouquinho minha mãe. E eu tenho, Ave Maria, gratidão por tanto amor. As vizinhas me maternaram, minha avó, minha bisavó, minha mãe. Depois a gente cresce mais. E hoje eu tenho Lenói aqui para minha mãe, até o povo pergunta na rua, se eu já, Lenói sabe. Há muito que o povo pergunta na vida, na rua, se eu sou mãe dela, e eu tenho certeza que ela é minha mãe também. E ela sabe disso, que eu digo, no maior amor do mundo, ela é minha mãe, ela sabe que ela é minha mãe. Eu tenho um maior orgulho do mundo, assim. Ela me acolhe como mãe, me dá a ousadia de uma mãe. E ela disse que, graças a Deus, que eu nasci da outra mãe, porque ela sabe das minhas limitações, que se eu fosse filha dela, eu ia ser ousada demais. Então tá tudo certo. E o que é que Lenói faz comigo? Lenói me maternou de me dar coragem para estar falando aqui com vocês. Foi através de Lenói, do maternar, da generosidade. Que é isso que é. O que mais é uma mãe do que ser generosa? Lenói não teve vaidade. Me parei assim para o mundo de falar. Mas você não fala, não? Eu digo, eu não. Fala sim. Vai falar. Eu digo, vai falar. E eu sou grata porque eu amo. Não serei aqui hipócrita a dizer que não gosto. Gosto. Peço desculpas a vocês pelas minhas limitações, mas a mãe está dizendo que pode dar ousadia, Helena, porque ela não dá. Nunca dei nem vai dar. Pelas minhas limitações, enquanto Tá palestrante, certo, enquanto Thelma. estudiosa, enquanto ser humano, só garanto a vocês. Tento sempre trazer para vocês, dar o melhor de mim, do meu conteúdo, do melhor de mim, a cada palestra, a cada fala, a cada conversa, eu tento acrescentar. E essa vida, essa vida de falar me melhorou enquanto pessoa. Às vezes eu sou uma pessoa extremamente reativa e não sou mais, por causa da minha mãe que me pariu, desde pequena me cortou as asas, as arestas, de eu ser tão reativa, eu quero reagir. Eu sou ainda menos reativa por causa da minha mãe, a Lenói, que me fez ver que eu podia ser melhor, que me fez ver que eu posso falar para as pessoas. E hoje, como hoje, eu digo, sem vaidade, sem orgulho besta, mas eu sei que a partir do momento que eu me disponho a falar para as pessoas, eu sou uma vitrine do meu lado, do meu abrigo. Então eu tenho que melhorar enquanto ser humano. Então, às vezes, antes de fazer algo, de dar uma resposta mal a uma pessoa, de pegar uma briga na internet por causa de política, não política partidária, oi, Lenói, Lucas disse que não esqueça dele, que ele está na live. E eu tento ser alguém melhor. Então, por você, Lenói, também agradeço. Cada dia eu tento ser alguém melhor, eu estudo mais. Eu conheci pessoas assim maravilhosas, Shirley, Isa, Edilson, que viram um tio quase pai, porque me adotou também. Então, assim, nesse Dia das Mães, eu só tenho, assim, a agradecer. Desculpem se eu estou puxando a sardinha, não estou falando só de mim, é para vocês verem que é importante a gente ser grata, é importante a gente manifestar a gratidão das pessoas, e principalmente enquanto as pessoas ainda estão aqui, mais pertinho da gente. Mas e aí, voltando rapidamente, e aí se eu
num erro de percurso, num equívoco, eu recebi, engravidei e eu abortei um filho. Ai, meu Deus, você está dizendo que minha amiga Ronísima, morrendo de saudade, mulher melhore. E aí, se eu fiz um aborto, eu estou condenada ao inferno, eu estou condenada às trevas? Não, minha irmã. Do mesmo jeito que Jesus, que a miséria de Jesus, Deus é misericordioso, todos os problemas têm solução. Se eu errei, vamos buscar, através do amor, reparar o meu erro. Se eu interrompi a vinda de uma criaturinha, porque naquela época eu só sabia ser daquele jeito, que eu permita que outra criatura chegue, que eu adote, que eu materne, dê o amor que tem em mim aos meus sobrinhos, que eu dê o amor que tem em mim a um idoso, a um gato, a um cachorro, a uma planta. O importante é transbordar o amor que existe na gente. Não, que a gente não esteja aqui de passagem. Transbordar o amor latente. Para tudo tem solução. Ah, eu não sou a mãe ideal. A gente se cobra, a gente se desvela, a gente se angustia. Eu não dou, eu deixo meu filho ficar várias horas no celular. Um exemplo meu, por exemplo, porque as mães não é aconselhável, os psicólogos, as mães modernas, não deixam as pessoas direcionadas aos aparelhos eletrônicos. Hoje nós estamos vivendo um momento extremo. Nós estamos todas reunidas dentro de casa, que é um movimento assim que eu acho que é uma chance sensacional que o mundo, o universo está dando a nós. É nós mulheres, a grande maioria, podermos voltar para casa, porque a gente passou anos, sei lá, 40, 50 anos na rua trabalhando depois da liberdade masculina, feminina, da libertação feminina. A gente fala, a gente falou disso. A gente foi trabalhar e às vezes a gente não pôde estar perto dos filhos como a gente gostaria e deveria. E agora veio essa pandemia e nos trouxe de volta para dentro de casa. E os filhos da pandemia, os nossos filhos da pandemia, assim que passar, e ela vai passar, não tenhamos medo. Só esse aparente, não, meus irmãos, não tenham medo, porque está tudo certo. É um convite da espiritualidade que a gente seja melhor, a gente agora, eu acho que eu e inúmeras mães, nós estamos junto dos nossos filhos como nunca nós tivemos oportunidade. Estamos grudados o dia inteiro. Ninguém está indo para a escola. Então, não sairemos iguais. Nós temos, olha que chance, que intensivão de nos ajustar com as criaturas que recebemos na nossa casa, nesses tempos de quarentena. Que chance, dormir e acordar 24 horas por dia. A gente se irrita, a gente não quer mais olhar para a cara do outro. Tenho certeza que ela se irrita, não quer olhar para minha cara muitos dias. E eu da dela também, porque sou humana, sou falível, sou gente. Mas a gente não tem outra opção. Qual é a opção? Nos ajustarmos, tentarmos melhorar. O que é que eu proponho a vocês desde já? Evangelioterapia, surra de evangelho. Eu sei que não está simples dos nossos lares. Nem tudo é propaganda de margarina. Nem no lar espírita, nem no lar não espírita. Nós somos gente, somos humanos em evolução. E aí, às vezes, a gente está cansada, a gente está com medo do futuro, a gente não sabe o que é ser da economia, a gente está com a política aí pegando fogo. E isso reflete, a gente se angustia, a gente fica ansiosa, transmite para as nossas crianças. Temos crianças que estão tendo aula online. Às vezes a gente tem o trabalho, eu trabalho em home working, trabalhando de casa, ao mesmo tempo que as criaturas, os filhos, estão tendo aula online, eu tenho que olhar. E outras, então, é tudo para administrar. E reclamar não vai ajudar. O que é que vai ajudar? Tentarmos nos ajustar, porque é o que temos para hoje. Querida, você Evangelioterapia, vai ter que evangelho. concluir, porque senão o Instagram corta, que tem o tempo do Instagram, Então, tá viu? bom, tá bom. Então, eu quero agradecer a chance de estarmos aqui, mais uma vez reunidos. O tempo foi curto para o assunto. Quero agradecer a minha mãe, a todas as mães, a você que é mãe, a você que é tia, a você que é mãe de gato, mãe de cachorro. Agradecer. Só agradecer. Feliz Dia das Mães. A quem? Eu só quero dar um recadinho e pedir para você fazer a prece, viu? Tá bom? Só vou dar um recadinho.
que amanhã nós temos o Evangelho com Shirley e a conversa fraterna às 16 horas comigo. E eu queria pedir a você, Lucas, que está aí, que é da frequência 87, das 8 às 9, que é de lá da PAI, que você aguarde um pouquinho, que daqui a pouco eu vou entrar pelo meu Instagram para fazer o agradecimento pelas doações recebidas. Então, eu queria que você falasse junto comigo, viu, Lucas? E quero agradecer a nossa querida Marcele, agradecer a todas essas pessoas que estão aí, que vieram, por causa dela. Então, a gente precisa ver. Você está vendo? Quanto mais a gente melhora, mais as pessoas estão perto da gente. E você traz mais pessoas, né? Elas já estão com você. E você melhor, elas vêm mais ainda, né? E isso é motivo de sobra para agradecer. Agradeço a Giselma que te criou essa pérola, essa joia preciosa. Giselma, ela é uma joia preciosa e é uma obra sua. Você foi o ourives que a lapidou. Então, que Deus te ilumine, mãe. Você está de parabéns, Giselma, viu? Com essa menina que você deixou com a gente lá em Lar Abrigo Espírita Dr. Pedro Garcia Moreno Filho. Ela é muito amada, ela é muito querida. E eu quero pedir a você, coisa linda, que faça a prece. Viu? Peço licença para, como prece, eu vou falar uma mensagem de Madre Teresa de Calcutá sobre as mães. Diz o seguinte: ensinarás a voar, mas não voarão o teu voo. Ensinarás a sonhar, mas não sonharão o teu sonho. Ensinarás a viver, mas não viverão a tua vida. Ensinarás a cantar, mas não cantarão a tua canção. Ensinarás a pensar, mas não pensarão como tu. Porém, saberás que cada vez que voem, sonhem, vivam, cantem e pensem, estará a semente do caminho ensinado e aprendido. Que Jesus seja sempre louvado. Gratidão. E quero lhe dizer que nós decidimos ontem convidá-la, fazer a troca com você. Decidimos ontem à noite, em reunião, convidar você, para você ver que a sintonia é fina, viu? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te envolva de muita paz e de muita luz. Paz em cada coração aqui presente e beijo em todas as mães. Paz para todas as mães. Paz e